Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. A música que eu quero estar comentando a respeito aqui para vocês se chama We're All to Blame. We're All to Blame quer dizer, digamos assim, a culpa é toda nossa, né? Uma tradução mais literal seria todos nós somos culpados, talvez assim, mas acho que a culpa toda nossa vai ficar um pouco mais fácil para eu ficar repetindo, porque essa frase ela é realmente cantada na música. Então, não entenda isso, é um título que quer dizer que todos nós compartilhamos a culpa com relação a algo, né? E essa música é de uma banda chamada Sun 41, né? Sun 41 é uma banda que foi relativamente famosa aqui no Brasil, no começo dos anos 2000 ali e tal. Quer dizer, em outros lugares do mundo também, né? Mas contextualizando para o nosso país, foi relativamente famosa aqui no Brasil. Ela era uma daquelas bandas que seriam assim de pop punk, entendeu? Um pouco de punk rock, um pouco de emocore, digamos assim, entendeu? Ficou marcado ali para essa definição de pop punk, sabe? Começaram a carreira, acho que no começo dos anos 2000, não sei até quando que lançaram discos, mas eu confesso que dessas bandas assim que chegaram a ser famosas e tocaram aqui, chegaram até o nosso país, Suffer One deve ser a que eu mais curto, que é desse nicho, sabe? Que se identifica como pop punk e tal, dessa fase, desse período. São bandas que elas são famosas por elas serem assim, parecidas em questão sonora, sabe? Eu não acho que elas são assim idênticas, eu acho que dá pra comparar ela da mesma forma que tu pode comparar várias bandas de heavy metal, por exemplo, ou várias bandas de hard rock. Acho que não é uma. Acho que o pessoal é meio injusto quando diz que elas são idênticas, porque, honestamente, conforme tu vai vendo, se aprofundando, tu vai vendo quanto que essas bandas têm a sua identidade, assim, sabe? Que tu pode não identificar ouvindo uma única música, mas quando tu conhece mais ou menos o repertório da banda mais aprofundadamente, tu vai ver que, apesar de elas terem semelhanças, elas não são cópias umas das outras, digamos assim, tudo mais. Então, essa música, We're All to Blame, foi a primeira música que me fez perder um preconceito que eu tinha com essa banda, essa 4One, porque na minha adolescência eu era um pouco mais, assim, com a mente um pouco mais fechada, eu era um pouco mais impulsivo também, tomava minhas decisões com menos informação, com menos embasamento e agia com a cabeça mais quente, digamos assim. Então, várias vezes eu pensava, essa banda, eu já vi um pessoal meio emo, um pessoal que curte um som mais leve, que curte Suffer One, então imagino que Suffer One vai ter o som que eu gosto, até porque teve uma fase que eu tava bem mais ligado ao metal mesmo, sabe? Foi por fase, entendeu? Eu comecei com rocks menos agressivos, comecei a me envolver com estilos com mais gritos, com mais solos e tudo mais, e depois fui me afastando dos sons mais assim, leves e tudo mais, e depois daí eu voltei e preenchi tudo, sabe? Chegou o um momento que eu falei, tudo bem, agora eu posso gostar de tudo quanto tipo de música, e tá tudo bem. Mas, né, teve uma fase que eu meio que virava o nariz por essas bandas, mas quando eu digo uma fase, eu quero dizer um período bem rápido, sabe? É difícil saber quando que essas transformações rolavam, entendeu? Entre meus 15 aos 19 anos, digamos assim, era questão de meses, talvez, sabe? Só que essa música, We're All to Blame, eu conheci num filme. Que filme que é esse? Godzilla Final Wars. Só que eu vou contar um pouco mais dessa história, sobre como que eu conheci essa música e tudo mais, depois que eu ler a letra dela, né? Que primeiro vamos começar por essa etapa que é tradicional desses programas que eu escolho falar sobre música. Eu vou fazer uma tradução da letra, toda ela, porque é uma letra relativamente curta, é uma música que tem uns 3 minutos e meio e tudo mais. E ela é bem assim, eu diria que ela, dá até pra dizer que ela é mais um metal do que um pop punk, um punk rock até, sabe? Realmente, assim, eu não consigo definir essa música como uma música de punk rock, tá ligado? Ela realmente, pra mim, ela soa muito mais na pegada do metal. Então, não é surpresa que essa tenha sido a primeira música que eu ouvi de Sanford que eu pensei, caralho, essa banda também faz umas músicas mais, assim, pé na goela, não é só ah, né, outras músicas deles que eu tinha ouvido que eu nem sei dar um exemplo, porque realmente eu não sou muito chegado nas músicas mais lentas e tudo mais emotivas. Não digo nem emotivas, porque essa letra aqui também é emotiva, mas de uma forma mais passional. Vocês vão entender. Vamos começar por etapas, vamos ir para a tradução em primeiro lugar, né? Aí a música começa assim, ela já tem eu acho muito foda a intro dela já, sabe? Gosto bastante do jeito que os riffs começam ali e tudo mais. E daí depois ele canta as seguintes frases assim. Primeiro é só uma frase inteira que ele fala o seguinte: pegue tudo aquilo que resta de mim, e depois ele repete três palavras soltas, sabe? Que é todos nós somos culpados. Que em português não fica três palavras, mas em inglês ele fala all to blame, né? Então todos nós somos culpados, digamos assim, né? Aí termina a introdução da música. Tá, 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 tá. Aí começa a primeira estrofe que é assim, ó. Como é que nós podemos continuar pegando aquilo que nós não precisamos, contando mentiras,
álibis, vendendo o ódio que nós cultivamos. Ou, melhor dizendo o termo assim, né, nós criamos, né? Breed, que tem um termo melhor assim, quando tu cria um animal, cria uma raça, cria uma espécie, assim, tá, me faltou agora o termo, né? Mas enfim, contando mentiras, álibis, vendendo o ódio que nós cultivamos. Vamos manter assim para eu não perder o fio da meada. Depois, aumentamos o tamanho das nossas tragédias. Aí ele também, enquanto ele fala essa frase, ele repete uma outra frase gritando no fundo, digamos assim, que diz o seguinte: repete não, ele canta uma outra frase que diz assim: você não pode me definir ou justificar a sua ganância. Comprados na terra dos livres, né? Depois ele repete, terra dos livres. Daí ele chega no refrão da música que ela fica um pouco mais suave, um pouco mais tranquila que as outras estrofes da música que são mais agressivas, até mais gritadas. E a letra do refrão é assim, ó: e a culpa é toda nossa, nós somos longe demais, de orgulho para vergonha. Nós estamos tentando demais e estamos morrendo em vão. Nós estamos sem esperança, gratos e cegos para tudo aquilo que para tudo aquilo que nós somos. Nós queremos todos. Nós queremos tudo com nenhum sacrifício. Aí essa frase ele dá um grito, sabe? A última frase: we want it all with no sacrifice. Daí essa parte dele dá um berro assim, tal, quando ele vai gritar o sacrifice. Aí depois ele vai para a segunda estrofe, que é assim: entenda que nós gastamos as nossas vidas vivendo numa cultura de medo, vivendo para se erguer e saudar, dizer obrigado ao homem do ano. Como que nós todos chegamos até aqui? Você não pode me definir ou justificar sua ganância, uma ganância que nós simplesmente não conseguimos resistir. E a culpa é toda nossa. Nós fomos longe demais, de orgulho para vergonha. Nós estamos tentando demais e estamos morrendo em vão. Nós estamos sem esperança, gratos e cegos para tudo aquilo que nós somos e tudo que nós queremos. Nós queremos tudo sem sacrifício. Aí depois assim vem praticamente, não sei nem se é para chamar um solo, é uma intersecção instrumental de alguns 10, 15 segundos, digamos assim, e depois ele vai para uma parte que poderia ser a bridge da música, mas ela nem muda tanto assim, é simplesmente digamos que é uma curta bridge assim e tal, né, mas ela também não é tão diferente do ritmo padrão da música. Enfim, daí ele canta assim nessa estrofe: me diga agora, o que é que nós fizemos, porque eu não sei e eu não posso permitir o que começou, e eu não posso permitir aquilo que começou e began to tear me down, eu não posso permitir aquilo que começou a me rasgar ao meio, a me partir ao meio. Acredite em mim agora, nós não temos escolha quando estamos de costas contra a parede, né? Ou quando estamos encurralados, digamos assim, né? E depois ele volta pro refrão, que ele repete 2 vezes com algumas breves modificações. Que daí, até o final da música, depois essa última estrofe mais alterada, ele fica no ritmo mais calmo, mais tranquilo, que ele mantém até o final da música, entendeu? Que ele canta assim daí: e agora a culpa é toda nossa, nós somos longe demais, de orgulho para vergonha. Nós estamos sem esperança, gratos e cegos, enquanto tudo aquilo que nós precisamos é algo de verdade para acreditar. Não é isso? Todos nós vamos cair. Porque a culpa é toda nossa, nós somos longe demais, de orgulho para vergonha, nós estamos tentando demais, nós estamos morrendo em vão. Nós queremos nós queremos tudo, todos nós, não é mesmo? Enfim, terminou. Então, honestamente, eu acho que é uma letra muito boa, entendeu? Ela já é uma música de 2004, então já tem 18 anos de idade, bem engraçado ver essas músicas que eu conheci quando era jovem, assim, a famosa música do meu tempo, embora eu já tenha conhecido essa música, sabe, por 2006, 2007, né, mesmo lançando de 2004, mas ainda assim era um pré-aborrecente ainda nessa fase, né, ou já era um adolescente, sei lá, 12, 13 anos. Enfim, então essa música está fechando quase 20 anos e pra mim eu posso dizer que ela sustenta, sabe? Pra mim eu acho que ela é um ótimo exemplo dessa fase e nem dá pra dizer como um exemplo de uma música de punk rock ou pop punk, porque honestamente eu acho que ela é alguma espécie de metal alternativo, nem saberia dizer qual o rótulo específico que eu daria pra essa música, mas é legal, eu acho que é uma música foda, acho que tem uma letra maneira, bem escrita, entendeu? Eu acho que é o tipo de música que eu posso invocar numa conversação sobre, tipo,
até das pessoas que gostam de rock, gostam de metal, é bem comum que as pessoas sejam muito polarizadas, entendeu? São gêneros muito variados, com vários nichos diferentes. É bem comum que os rockistas não estejam em consenso sobre qualidade de banda, sobre gostos, isso é normal. Só que tem gente que gosta de desmerecer várias vezes esses rocks mais modernos, entendeu? Ainda existe esse estereótipo de pessoa que rock desse milênio eles não curtem, entendeu? Não vou nem falar dessa década, mas rock desse milênio as pessoas não curtem e tudo mais. Gosto de generalizar não só de generalizar, mas generalizar de uma forma que limita e tudo mais. E dessa pra mim é uma música foda, não, eu não aceito argumentos contra a qualidade dela só por causa do gênero da banda ou na época que ela foi feita. Acredito que ela sustenta instrumentalmente, com a letra, com a mensagem. E para quem já viu vários programas sem contexto que eu estou analisando letras, compartilhando minhas perspectivas, vocês vão saber que essa música faz parte assim de um arquétipo que me atrai regularmente, entendeu? Que é essa visão assim de uma catástrofe iminente, entendeu? Já fiz algumas letras de outras bandas, acho que já falei a letra Wake Me Up de Zebrahead, já falei Into the Mouth of Hell We March, do Trivium. São o tipo de música que eu curto, assim, que tem essa temática específica da a gente estar lidando com um problema. E essa música, We're All to Blame, eu também associo especificamente com uma narrativa ali, sabe? Com esse negócio de mudança climática, catástrofe, entendeu? Embora na letra não fale especificamente sobre isso, quando eu leio a palavra ganância, entendeu? Essa música eu não fiz análises de frases soltas dela, mas eu acredito que a mensagem é bem clara, né? Acho que dá para perceber que é uma crítica dessa ganância corporativa, sabe? A ganância moderna, entendeu? É o que diz, né? É o que diz no refrão, sabe? A culpa é toda nossa, nós somos longe demais, de orgulho até vergonha, entendeu? É toda uma crítica ao que a sociedade se tornou e vem se tornando, sei lá, em séculos, sabe? Digamos assim. E essa falta de autocrítica, talvez, da nossa espécie de frear, sabe? Então, eu me identifico com esse tipo de mensagem, é o tipo de coisa que eu tento combater, de certa forma, em vários níveis, tentar estimular as pessoas a frear certos comportamentos que a gente não enxergava como problemático e agora acho que dá pra a gente pouco a pouco ir aceitando que dá pra fazer as coisas melhores no futuro, entendeu? Mas eu gosto dessas letras não do ponto de vista, assim, de glamourizar, romantizar o final, mas é que eu realmente gosto de enxergar eles como, tipo, alertas vermelhos, sabe? É como se fossem artistas utilizando seu espaço para te levar a direcionar os teus olhos para as coisas que estão em perigo, as coisas que estão ruins. E não que alguém precise te estimular isso, naturalmente o ser humano faz isso, o cérebro humano gosta de buscar aquilo que precisa de solução, sabe? Mas os artistas podem utilizar suas letras, suas mensagens para levar a mente humana, entendeu? Conforme tu lê uma letra que está especificamente apontando para tu investigar para o problema, sabe? Então, adolescentes de modo geral também se identificam com essas rotinas, entendeu? Com essas rotinas, não, com essas mensagens, e eu acho, tipo, não só saudável, como digno e decente, né? Se tu for um adolescente que não teve nenhuma espécie de sentimento de rebeldia, e quando eu digo rebeldia, não necessariamente contra teus familiares e pais, embora em parte sim, entendeu? É bem difícil imaginar que teus pais eram seres perfeitos, e não que tu soubesse mais do que eles, mas eu acho que, sei lá, ao menos tu deveria ter alguma coisa no discurso dentro de casa que tu deveria questionar nessa fase de adolescência, e não só nisso, mas o discurso da sociedade, entendeu? Pra mim, quando eu fico imaginando adolescentes que são 0% de rebeldia contra o mundo, de nenhuma maneira esse jovem sente algum impulso, ele deve ser um adolescente muito triste, entendeu? Porque pra mim, quando eu ouço essas, tipo, frases, inclusive, eu vou dizer até as frases mais pró-adolescência, porque ao mesmo tempo que tem muita gente que gosta de utilizar o jovem ou adolescente como exemplificação de algo ruim, entendeu? Tem muita gente também que gosta de falar especificamente dessa característica positiva, entendeu? Do jovem, que ele tá numa situação de não conformismo, digamos assim, sabe? É um período que naturalmente várias das coisas que as crianças não se questionavam, elas começam a se questionar, e isso vai te levar a, sei lá, a romper com hábitos, a romper com culturas, sabe? A romper com várias coisas. E eu não consigo enxergar isso como algo necessariamente ruim, entendeu? Eu acho que são transformações que podem muitas serem ruins, muitas vão levar o jovem para um lugar que não é bom, que não é ideal, mas também outras coisas vão ser boas, tá ligado? Eu duvido muito que não tenha nada na tua vida, na tua família, na tua sociedade que não precise ser mudado, entendeu? Eu não conheço uma pessoa que vive num mundo onde ela vai estar, tipo, ah não, eu tô passando pela minha adolescência e nada aqui eu vou identificar como uma bosta, sabe? Eu não vou nem vir com eufemismo nessa hora. Então, esse é um lado que eu gosto quando eu penso em pessoas nessa fase de adolescência, jovens entre
15, 20 anos ali nessa fase toda, assim, vou fazer um grande período ali e tal, porque se nem nessa fase, cara, tu era capaz de olhar pro mundo e se revoltar com algumas coisas, então, olha, pra mim tinha algo muito errado contigo, entendeu? Mas, né, aí adolescência, revolta, enfim, eu conheci essa música no filme Godzilla Final Wars, tá ligado? Porque uma das coisas que eu fiz depois de ter acesso à internet foi pesquisar mais sobre Godzilla, não só ler e ver, tipo, ler artigos sobre o personagem, ver vídeos de outras pessoas falando sobre os filmes e assistir alguns filmes também, porque era um personagem que eu gostava bastante e sendo morador daqui do Brasil, crescendo nos anos 90, nos anos 2000, é normal que eu tivesse um alcance limitado para esse personagem, tá ligado? Como que eu conheci Godzilla? Bom, eu não tinha, acho que não tinha jogos, eu fiquei sabendo de Godzilla mesmo através de filmes, sabe? E eu não sei se eu cheguei a alugar alguma fita de VHS, videocassete. É possível que eu tenha feito, porque, por exemplo, eu me lembro de alugar Tokusatsu, sabe? Que naquela época eu não sabia que era Tokusatsu. É difícil imaginar por que as coisas saltavam aos olhos das crianças, sabe? E eu vou voltar pro Godzilla, mas eu tô fazendo toda essa minha recoleção. Eu tô fazendo assim, eu tô refletindo a respeito, sabe? Buscando informações desse período específico de como é que eu cheguei a botar meus olhos no Godzilla pela primeira vez. E eu sei que o que eu alugava era fita de Tokusatsu, entendeu? E alguns que eu posso dar exemplo pra vocês, pra parar de ficar falando esse termo, é personagens como Kamen Rider, mais especificamente Kamen Rider Black RX, que esse daí eu me lembro de assistir quando eu era criança ainda, bem jovem, sabe? Não sei o quão jovem, mas bem jovem, provavelmente antes de estar estudando em colégio ainda, sabe? E eu gostava, eu me lembro da abertura dele andando de moto e tudo mais, e é muito engraçado quando eu faço essas reflexões, eu nem sei por que eu tava assistindo esse filme, será que era algo que meu pai gostava, entendeu? E ele falava, e aí filho, tu quer ver esse filme? E eu falava, vamos ver, e acabava gostando, entendeu? Ou eu naturalmente ia atrás dessa figura, encontrava lá numa locadora aquela imagem daquela herói meio que inseto ali e tudo mais, e falava, eu quero levar pra casa. Eu não sei como é que chegava até o ponto de eu estar assistindo, mas me lembro que eu gostava. Outros que eu posso usar exemplo é tipo Jiraiya, sabe? Ninja Jiraiya, gostava também. E esses programas de Tokusatsu eles chegaram a passar na televisão, passavam na Rede Manchete. Só que a Rede Manchete não passava mais na época que eu era criança, sabe? Pra assistir esse tipo de programa. Só que muitos deles ainda tinham sido dublados e tu podia alugar assim em fitas de VHS, sabe? E eu me lembro que eu curti. Eu me lembro de um Inspector também, e esses três são os que eu tenho certeza que eu assisti na minha infância, sabe? Um Inspector, Kamen Rider Black RX, e Changeman, né? Esquadrão Relâmpago Changeman, assistia também, claro. Esses daí eram os 4 que eu me lembro de alugar em VHS. E, de alguma maneira, eu sei que, tipo, o universo dos monstros gigantes, né, que o termo japonês é kaiju, se liga com esse mundo de tokusatsu, porque, digamos, são as mesmas mentes por trás, tá ligado? Os tokusatsu são mais antigos que os monstros gigantes ainda, e até onde eu sei, né, tipo o Ultraman, que é o mais antigo de todos, só que o Ultraman desde sempre ele enfrentava monstros gigantes, entendeu? Então foi só uma questão de tempo até começarem a inventar primeiro o Godzilla na década de 50 e depois uma série de outros monstros gigantes que iam coexistir. Então todos eles meio que fazem parte do mesmo, assim, não vou dizer do mesmo universo, mas eles fazem parte do mesmo nicho artístico, tá ligado? Tanto os Tokusatsu, que são esses homens que se fantasiam e lutam lutas e travam batalhas coreografadas, que é o que a gente viu até aqui no Ocidente com programas como Power Rangers, por exemplo, sabe? E toda uma geração desses programas todos que eu falei, e muito, muito mais antigos do que eu dei exemplo, sabe? Como, por exemplo, o Ultraman, que é uma franquia muito, muito antiga. E daí, além disso, também tinha o Super Sentai, que era a versão, né, de equipe multicolorida, que basicamente Super Sentai é o que veio pro ocidente com o nome de Power Ranger aqui pra nós, sabe? É uma ideia totalmente japonesa que foi importada, mas eu não vou abrir essa caixa de Pandora agora, porque eu posso ficar falando muito disso. Então vou pular para outro assunto. E daí, em algum momento também eu conheci o personagem de Godzilla, nessa minha infância também, sabe? Ou através de algum dos filmes que davam na televisão brasileira, que honestamente não davam muitos, eu não me lembro de muitos filmes que davam na TV. Eu me lembro que tinha um que ele enfrentava o Biolante, a planta gigante, eu me lembro nitidamente de ter visto essa imagem na televisão, que Godzilla enfrenta o Biolante, só que são poucos filmes, se for parar pra pensar que Godzilla tem mais de 20 filmes, sabe? Foi um bagulho que eu fiquei chocado quando chegou a internet na minha vida, porque eu tinha assistido 1 ou 2, ou no máximo 3 filmes do Godzilla, e tem mais o filme norte-americano, que é muito ruim, o Zilla,
né? O nome do filme não é Zilla, muita gente chama de Zilla, que é o filme do Godzilla que saiu em 98 nos Estados Unidos, sabe? A primeira tentativa de norte-americano fazer filme do Godzilla, e eles fizeram 3D com uma tecnologia muito similar ao do Jurassic Park, só que pior, e uma versão, enfim, não era nem Godzilla, não era nem Jurassic Park, era uma mistura estúpida dos dois, e é uma bosta aquele filme. Só que, né, aí quando eu ganhei com a internet, eu fiquei sabendo, mano, tem mais de 20 filmes do Godzilla, e um deles era o Godzilla Final Wars, que naquela época era o último filme do Godzilla, mas quem tá vivo em 2022 sabe que o Godzilla, na verdade, nunca parou de fazer filmes, tipo, na verdade ele parou assim depois do Final Wars, tá ligado? Depois do Final Wars ele ficou um bom tempo sem sair filmes live action, assim, do Godzilla especificamente, até que daí começou a vir o filme da Legendary Pictures, que talvez algum dia eu faça uma review mais aprofundada dos filmes da Legendary Pictures. Eu não gosto muito, mas também, tipo, não odeio, sabe? Digamos que eu, como fã de Godzilla, eu prefiro que exista do que não exista, sabe? Mas eu confesso que também não é algo, não é nenhuma... Não é uma franquia de filmes que eu gosto pra caralho, assim, tipo, nossa, os filmes da Legendary são excelentes. Mas pelo menos são filmes do Godzilla saindo com o mínimo de respeito pela obra original, tá ligado? Mas agora, na franquia original, eu não vi todos os filmes, eu vi, tipo assim, o primeiro eu vi até recentemente, que tipo, eu já tinha visto e eu vi recentemente de novo, sabe? O primeiro que é final da década de 50, se eu não me engano, agora eu não tenho certeza se é 58, 68, mas ele é o primeiro, sabe? Bem antigo mesmo, tipo, não é bem antigo. Não tem nem 100 anos ainda, não é tão antigo assim, mas é um filme razoavelmente antigo, preto e branco e tudo mais. Ele é um filme bem adulto, assim, no sentido, assim, que... primeiro lá, vamos contextualizar, Renan, como é que tu vai dizer que um filme de monstro gigante é adulto? Então pense que é o seguinte, tenta se transportar para uma mente de uma pessoa vivendo na década de 50, sabe? Então o japonês fazer um filme com um tema de guerra, de arma nuclear, sabe? E esse era justamente a grande punchline do Godzilla, sabe? O Godzilla existiu, nasceu, em primeiro lugar, para homenagear os filmes assim, do King Kong, que ele era muito... Tipo, King Kong é uma super obra-prima do cinema, assim, para vários nichos do cinema, sabe? Nós, hoje em dia, em 2022, pode parecer muito... Né, para pessoas que não lidam com cinema, pode parecer meio patético idolatrar o filme original do King Kong. Mas não é assim, não, sabe? Tipo, pra gente que lida com cinema, pra gente que gostava de efeitos especiais, o filme do King Kong simplesmente, tipo, quebrou barreira, sabe? Modificou um paradigma, digamos assim. Foi simplesmente, assim, realmente muito à frente do tempo dele. E o filme do King Kong é da década de 30, sabe? Então, o Japão já estava fazendo meio que outros filmes, assim, já tinha tentativas de fazer monstros gigantes e tudo mais, com técnicas originais, sabe? Só que o Godzilla também foi essa mudança de paradigma, sabe? Não tem comparação o que obras antes do Godzilla, sabe? O que era o gênero de monstro gigante no Japão antes do primeiro filme do Godzilla e depois é outra parada. Sabe? E ele realmente foi feito com essa pegada assim, de homenagear o King Kong, fazer essa história de, sabe, de criaturas gigantes, só que tinha todo um contexto histórico ligado à guerra, tipo, a armas nucleares, ao fato de que o Japão tinha sido bombardeado no final da Segunda Guerra Mundial, e mais especificamente, recentemente tinha rolado um novo acidente, sabe? Acho que aquele acidente de Fukushima, não tenho certeza, mas tinha rolado um novo acidente no Japão lá, sabe, de vazar gás tóxico assim e tal. Choveu em cima de umas pessoas que estavam no meio do oceano, sabe, um barco, choveu um líquido por cima deles, aquele líquido fez essas pessoas ficarem doentes e morrer, sabe, e trazer lembranças de pessoas que tinham morrido dos efeitos das armas nucleares da guerra e tudo mais. Então, ele era feito para utilizar toda essa história que era muito mais forte, muito mais recente, entendeu? Não tem como hoje em dia, qualquer pessoa viva no mundo, nem um japonês, entendeu? Nem um japonês vivo em 2022, não tem como ele emular, tipo, ele pode emular no caso, tudo bem, mas ele não tem como realmente conseguir ver uma obra que fala desses temas com aquele grau de proximidade, sabe? O máximo que tu pode fazer é fazer um grande exercício de empatia e tentar entender esse mindset, sabe? Imagina essa obra sendo vista lá na década que ela foi feita, entendeu? No ano que ela foi feita. As pessoas são japonesas, porque lá no Japão foi um puto sucesso, tipo assim, lotou os cinemas de gente que chorava na sessão mesmo, tipo, os relatos que tu encontra hoje em dia, sabe? Se é a lenda urbana, eu não sei, mas, tipo, a bilheteria foi realmente muito forte e foi um puto sucesso, e era essa a atmosfera que passava, era uma história marcante, as pessoas ficavam chocadas vendo um filme de um monstro gigante, e obviamente que não é monstro gigante nenhum, entendeu? É um homem dentro de uma fantasia
andando por maquetes, andando por cenários, entendeu? Nesse primeiro filme é só o Godzilla mesmo, sabe? Tipo, a história é humanos e o Godzilla. E tem outras narrativas, assim, sabe? Tem coisas assim falando sobre a sabedoria dos antepassados, sabe? Tem mensagens assim que tu consegue associar para quem vê animes e tudo mais, tu consegue ver esse tipo de mensagem que faz parte do imaginário japonês já faz muito tempo, desde aquela época esse tipo de coisa ainda aparece. Mas o filme de modo geral ele tem um tom meio sombrio, sabe? É só os japoneses se dando mal e o Godzilla ferrando todo mundo, sabe? E no final ele simplesmente assim tem um. Eu não me lembro exatamente como é que eles vencem, porque não vencem de verdade, sabe? O Godzilla nunca é morto, ele sempre só desaparece e depois volta. Só que, né, tipo, não é um filme assim realmente que eu acho assim, nossa, que filme bom. Mas é que como eu gosto do personagem e eu gosto desse próprio conceito de ter existido um personagem recorrente de filmes que era um monstro gigante, e isso em algum momento da história ter sido rentável e ter expandido horizontes para várias das coisas que eu gosto hoje em dia, sabe? É aquela coisa assim, simplesmente tipo, de respeitar o que essa figura histórica for e tem algum apelo pra mim, sabe? Que eu não sei explicar por quê, entendeu? É um bagulho que eu posso falar assim, sem problema nenhum, sabe? Eu amo esse personagem, eu acho uma figura incrível, eu gosto do som dele, eu gosto da imagem dele, que eu digo a imagem, não é necessariamente, ele lá no filme, que algumas fantasias, tipo, eram mais feias, outras fantasias eram mais bonitas, não é necessariamente disso, sabe? É mais o conceito mesmo, sabe? Não, nenhum dos filmes do Godzilla que eu assisti é um filme que eu penso, nossa, esse filme que é fantástico, entendeu? Tipo, eu tô assistindo o filme e eu penso, é uma atuação incrível, alguma coisa fantástica. Tipo, a única coisa que eu acho que eu posso colocar no Esfera do Fantástico é algumas trilhas sonoras que eu realmente acho muito foda, sabe? A própria música tema do Godzilla eu acho uma das melhores músicas que eu já vi no filme, sabe? Eu amo demais aquela trilha sonora, acho fantástica, icônica, mas agora, fora isso, não tem nada do filme do Godzilla que eu posso dizer assim, nossa, é fantástico. Porque essa de efeitos especiais até posso dizer que alguns são realmente muito bons, sabe? Questão de demolição. É maquete, tem gente que não gosta, mas olha, eu acho que tem realmente algumas cenas bem satisfatórias de demolição, justamente por saber que realmente é um prédio pequeno, claro, que está sendo destruído, mas tem alguns momentos ali que eles conseguem fazer alguns efeitos que fica bem bonito, sabe? De olhar e, sabe, por um segundo tu consegue esquecer que tá vendo uma maquete, digamos assim, sabe? Mas enfim, então são filmes que eu realmente amo, mas do ponto de vista assim, difícil de explicar, sabe? É um bagulho assim que não, eu não preciso morrer pelos filmes, pra dizer, não, eu adoro ver esses filmes, eu tô sempre assistindo, não, entendeu? Eu nunca nem assisti todos os filmes, eu assisti, sei lá, eu não tenho uma contagem específica, mas devo ter visto assim uns 8 ou 9 filmes do Godzilla. Outros eu só conheço mais essa história por ter lido a respeito, sabe? Eu sei mais ou menos tudo o que aconteceu na franquia, mas é mais pela história, sabe? Mas enfim, aí o Final Wars eu assisti até o final, e é um filme assim que ele também, ele tá na mesma linha de vários outros filmes do Godzilla, sabe? Ele foi tipo assim uma despedida pros fãs, mas não é algo que eu faço nem questão de recomendar pra ninguém. A não sei de que por algum motivo alguém que gosta de kaiju, que gosta desses filmes de monstro gigante, ele te entrega histórias de monstro gigante, tá ligado? E essa música da You're Out to Blame eu ouvi lá, falei, nossa, que música foda. E eu fui pesquisar e descobri que era Suffer One. E eu me lembro que eu até pensei, mano, imagina que louco, sabe? Em algum momento da produção desse filme, teve alguém que disse, vamos colocar a música de Suffer One quando tá tocando, quando tá numa cena. A cena que aparece especificamente é quando o Godzilla do filme, do Final Wars, mata, né, destrói o Zilla, que é o Godzilla de CGI que eles utilizaram no filme norte-americano, sabe? Então essa música tá tocando especificamente nessa cena, que é muito memorável para qualquer pessoa que não gosta do filme norte-americano, que é o meu caso, e prefere o personagem original. Então, né, e deixa eu ver se eu quero só fazer um esclarecimento, já que eu entrei na história do Godzilla. Sabe, posso esclarecer que para pessoas que nunca tinham pensado nessa história, tá, de que Godzilla foi um filme que surgiu originalmente maduro e até assustador para parte da audiência que acompanhava ele, sabe? Outra coisa assim que... E depois ele foi sendo modificado, claro que depois ele foi sendo infantilizado, sabe? O Godzilla passou por uma época que ele era realmente feito para criança, sabe? Os filmes tinham várias coisas completamente assim, alívio cômico, tá ligado? Esse clima extremamente sombrio, bem dizer, só é mantido no primeiro filme, tá ligado? De todos os mais de 20 filmes do Godzilla, o mais terror é esse primeiro, sabe? Que é um filme que não tem muita graça no sentido assim, de que são só diálogos intensos e
gente se fudendo e o bicho matando gente, mesmo que não. Algumas mortes até meio que bem explícitas, sabe? Então ia só eles e as pessoas tendo um diálogo sobre como elas estão fodidas e como elas estão se lembrando dos horrores da guerra, sabe? É outra coisa que tem gente que não entende, mas por que o Godzilla mata os próprios japoneses, tá ligado? Porque o sentimento que tinha ficado no Japão pós a Segunda Guerra Mundial, e deveria ter ficado também, tipo, era realmente assim de algo como se eles tivessem ido longe demais e se fudido, tá ligado? O Japão, pelo menos não de maneira aberta, ele nunca defendeu sentimento de revanchismo, sabe? De querer, sabe, enfrentar o Ocidente, nem o Ocidente como um todo, nem os Estados Unidos como específico, entendeu? A postura do Japão no pós-guerra, pelo menos a pública que eles vendiam, e eu acredito, porque é o que eu enxergo até nas obras deles e tudo mais, sabe? É um negócio que a visão do Japão foi tipo de autocrítica, tá ligado? É deles terem o que levaram, a reflexão que eles ficaram, olha só, aconteceu o que aconteceu por causa daquilo que a gente estava fazendo, entendeu? Que é um negócio que eu já levantei vários programas aqui, que o Japão, ele era aliado da Itália, ele era aliado da Alemanha, entendeu? Ele era aliado com o nazismo, com o fascismo. Os japoneses foram isso durante uma fase ali também, entendeu? Eles não eram diferentes, sabe? Eu já vi gente, assim, vindo com esse tipo de analogia, dizendo, não, eles só se aliaram porque eles não eram a favor dos Estados Unidos, eles se uniram com os opositores. Não, cara, eles eram bem parecidinhos, assim, em questão de pensamento, sabe? O Japão tinha esses pensamentos superiores, de superioridade, tá ligado? Eles tinham... Enfim, tem várias histórias que eu acho que eu já comentei algumas vezes aqui, de como mostra que os japoneses dessa fase ainda, que ainda era o Japão imperial, sabe? Eles tinham uma visão muito assim escrota do mundo, sabe? Pra mim não é exagero chamar o Japão dessa fase de nazista ou fascista, tá ligado? Tu pode chamar de outro termo especificamente pro fascismo japonês, mas, né, sabendo bem o que o Japão fez com vários outros países asiáticos durante vários séculos, mas especificamente no século XX ali, o Japão tem muita culpa no cartório, tá ligado? E eles mesmos pensam isso, tanto é que o discurso do Godzilla é sobre isso, tá ligado? Mais uma vez ele se fudendo, como se nem aquelas bombas nucleares lá fossem suficiente. Por que aconteceu? Porque o Japão continuou fazendo testes nucleares, entendeu? O filme também era sobre isso, era tipo, pô, vocês se fuderam por causa de ataques nucleares, agora vocês têm uma usina nuclear, e fazendo teste nuclear, aí nasce o Godzilla vai lá e ferra com eles. Então, era uma crítica muito mais interna do que externa, tá ligado? O Godzilla nunca foi feito para ser o herói do Japão contra o resto do mundo. Tipo, poderia ser, ia ser uma história completamente diferente, tá ligado? Mas não era isso que ele representava, sabe? Era realmente mais uma autocrítica, era bagulho assim de, porra, você tem que se ligar no que a história que levou até aquele momento e a história que vocês querem criar daqui em diante, digamos assim, sabe? Tanto é que por alguma estranha razão, depois ele foi se tornando um herói, tá ligado? Mas ele ainda assim era um protetor do Japão, digamos assim, sabe? Ele nunca chegou a ser um inimigo do Ocidente, sabe? Nunca foi o propósito do personagem. E, né, então isso que é por essa razão, entendeu? Que se você se perguntava por que Godzilla ataca o próprio Japão, porque é isso que é a moral dele, tá ligado? Ele é realmente, assim, castigo divino, digamos assim, sabe? Pra conduta japonesa, a conduta torta, né? Japonesa em algumas áreas, feito pela visão de um próprio personagem, sabe, de um criador de conteúdo oriental, sabe? Eu já vi até gente falando que era, sabe, que o Godzilla representava as forças estrangeiras, mas não, cara. Pode ter certeza que não, sabe? O Godzilla não tem nada a ver. Tipo, não é realmente um filme feito pra ridicularizar o Ocidente ou atacar o Ocidente ou ofender o Ocidente, sabe? Nunca foi objetivo e ainda bem que não, entendeu? Se a postura que o Japão tivesse se colocado no final da Segunda Guerra Mundial fosse de coitadinho e de que foi injustiçado, enfim, e querer ficar, tipo, sei lá, alimentar um desejo armamentista de vingança, sabe? Não é o que a gente vê, sabe? O Japão parece mais distante de uma postura militar, pelo menos, né, mais uma vez, aberta, sabe, divulgada, do que nunca, sabe, o Japão se voltou ferrenhamente para as artes, para os jogos, para a luta livre, para os mangás, para os tokusatsu, entendeu, para os super sentais, para os filmes de monstro gigante. Os japoneses transicionaram para completo para esse tipo de coisa e para tecnologia, né, para várias coisas, assim, os videogames, todas as coisas que a gente cresceu utilizando. A cultura japonesa se tornou mais global do que nunca, mas aparentemente eles realmente, depois da Segunda Guerra Mundial, sabe, o projeto do país, olha, não, vamos parar de gastar dinheiro com arma, com guerra, com invasão, com dominação, com processo genocida e superioridade racial, que sim, era o que os japoneses faziam bastante. Quem não acredita em mim vai ver
todos os processos, todas as aquisições japonesas, os discursos totalmente, tipo, abertamente, sabe, assim, pregando uma superioridade étnica japonesa, sabe? Dizendo que eles são os melhores, tipo assim. Enfim, pra mim não tem nenhuma outra coisa, sabe? Não tem o que defender ali, sabe? Dá pra ver, tipo, mano, esses caras eram doidos. Essa gente achava que eles podiam fazer tudo, que eles mereciam mais, que eles valiam mais, que eles sabiam mais, sabe? Descaradamente. Enfim, então, tendo comentado isso, esses dois assuntos, tipo, não sei quantos assuntos, na verdade, foi aqui e tal. Daí tem uma coisa, assim, uma teoria que eu quero comentar um pouco a respeito, que vai ser, imagino que vai ser toda parte final desse programa, que tem a ver sobre, assim, aquela ideia de que aconteceram e podem voltar a acontecer resets no nosso planeta, sabe? Talvez até na nossa civilização. Mas vamos por etapa. Primeiro eu vou contar sobre um hobby que eu tenho, sei lá, desde 2020, acredito, é que desses últimos anos pra cá eu comecei a revisitar jogos assim de Super Nintendo, através de emuladores, claro, mas principalmente RPGs japoneses que nunca tinham vindo pro ocidente, tá ligado? Pra quem não sabe, era muito comum, tipo, até hoje em dia existem muitos jogos que não são localizados, né? Esse termo localizado quer dizer transportar ele para outro país, no sentido assim, de traduzir o conteúdo e disponibilizar lá para aquelas pessoas terem acesso. Então, até o dia de hoje, muitos jogos não são localizados, mas é que, né, com o advento desse processo chamado globalização, é mais comum que os jogos, no mínimo, tenham uma versão em inglês, tipo, até... Enfim, qualquer pessoa que está programando um jogo, se ele está programando no idioma nativo, ele também vai incluir a versão em inglês para o resto do mundo poder ter acesso, sabe? Só que agora, antes, sabe? E Super Nintendo tem muitos jogos, assim, a maior parte dos jogos do Super Nintendo saíram nos anos 90, pouquíssimos, acho, saíram no final dos anos 80 e tal, mas a maioria dos jogos são dos anos 90, e acontecia muito de não ter esse processo de localização ainda nessa época, porque por várias razões, tá ligado? Uma delas é que acreditavam que vários dos jogos não seriam atraentes pro público do ocidente, sabe? Tipo, videogame, de modo geral, já era visto como um produto para criança, sabe? Apesar de já ter jogos que claramente visavam atrair gente mais velha, tipo gente que tinha crescido jogando Atari, por exemplo, e agora, mesmo sendo um adulto, ou pelo menos um jovem adulto, ainda assim queria continuar jogando videogame, sabe? Quando tava saindo os videogames 16 bits, Super Nintendo e um Mega Drive. Só que então, um dos gêneros que foram mais devasados nesse processo de localização são os RPGs, sabe? Ou para quem conhece jogos, tipo, títulos específicos de jogos, é o que a gente chama de JRPG, que é RPG japonês. Não que o RPG japonês seja necessariamente tão diferente assim de RPG ocidental, até porque o RPG japonês veio também inspirado nos sistemas de RPG ocidentais, sabe? Por exemplo, o D&D, sabe, Dungeons and Dragons, foi influência direta para a criação de jogos de RPG originais, sabe, lá do Japão, assim, e tudo mais. Então, ainda trata-se da mesma fonte, mas é que de RPG, de certa forma, também exemplifica algumas coisas que fica mais fácil das pessoas imaginar, sabe? Geralmente as pessoas pensam assim num sistema de turnos, pensam em histórias com jornadas de heróis, sabe, bem definida. Tudo mais são um grupo de personagens, essas coisas, todas as convenções que tu espera enxergar em JRPG, tu não se importa de ver aquela mesma fórmula repetidas com várias e várias variações, sabe? Eu, particularmente, eu me enquadro nesse tipo de pessoa, entendeu? Hoje em dia, mesmo assim, não sei porquê, é um bagulho que eu faço assim no meu tempo livre, tá ligado? Em vez de eu querer me dedicar a jogos online, por exemplo, que eles são mais, assim... na minha opinião, eles são não só mais viciantes, mas eles podem tornar a pessoa mais, assim... se tornar mais vinculada àquele jogo, àquela experiência. Agora, com jogos offline, é mais fácil pra mim, tá? Eu vou reservar, sei lá, 1 horinha diária para eu ir avançando algum jogo, entendeu? Alguma coisa assim, no famoso tempo livre, sabe? Dá pra te reservar. Eu consigo fazer essa separação mais clara. Então, e por algum motivo é um tempo que eu ando gastando, sabe? Assim, ao longo desses últimos 2 anos, eu sempre tento avançar algum jogo, algum jogo nesse estilo, especificamente de ser um RPG japonês, sabe? E eu reflito qual o grande apelo que tem aquilo ali
pra mim, sabe? Em parte eu vou ter que dizer também que eu gosto muito da estética ainda, sabe? Os gráficos do Super Nintendo 16 bits eu ainda acho muito interessantes, eu gosto dos efeitos sonoros também, sabe? É o tipo de coisa que eu não tenho como descartar, dizer que aquelas imagens, aqueles sons não têm um apelo pra mim, porque honestamente tem. Principalmente trilha sonora, é bem comum eu gostar bastante das trilhas sonoras desses jogos, sabe? Quem jogou RPG sabe que os RPGs bons tem que ter músicas boas na batalha, tem que ter as músicas boas no mapa mundi, músicas boas até mesmo assim nas cidades, sabe? Então a trilha sonora de RPG costuma ser bem satisfatória, e essas narrativas assim que tem ali nesses jogos, várias vezes elas me atraem, sabe? E só para esclarecer esse negócio de localização, a maioria desses jogos, eu não sei se é a maioria, mas talvez seja, sabe? Honestamente, eu não sei exatamente o número exato de jogos de RPGs. Tipo, existem jogos de outros gêneros que não saíram do Japão também, mas RPGs era um que era muito comum, sabe? Por várias razões, sabe? Como eu já tinha começado a explicação, agora eu vou completar elas. Achava que esses jogos, assim, a criança norte-americana, tipo, eu vou dizer norte-americana porque a localização acontecia principalmente pensando no público norte-americano, sabe? O resto do mundo apenas se beneficiava que, né, é mais fácil entender o idioma inglês do que o idioma japonês, então é o que o resto do mundo se beneficiava desse processo. Mas a decisão de localizar um jogo ou não era baseado no público norte-americano, saber se vai ser vendido, as crianças vão querer conhecer, as crianças vão comprar, sabe? E RPGs por várias razões. Em primeiro lugar, pelo próprio sistema de batalha, o fato de ele ser muito baseado em texto, sabe? A maioria dos RPGs tem história, tem menus, tu tem que ler bastante, sabe? São jogos que influenciam a criança, o jovem a ler. Então todas essas coisas achavam que não ia ter dado certo. Eu particularmente não acho que eles erraram, tá ligado? Tipo, é bem... Se franquias como Final Fantasy, por exemplo, que pra quem não sabe, começou no Super Nintendo, sabe? Eu particularmente comecei a jogar Final Fantasy pelos do Play 1. Eu fui jogar os mais antigos depois de ser adulto e ter internet, sabe? Só que os Final Fantasy começaram no NES, depois tiveram no Super Nintendo e nem todos, né? Dois dos Final... Tipo, originalmente o Final Fantasy IV não saiu nos Estados Unidos, o 5 saiu, mas ele saiu depois, sabe? E o 6 foi o primeiro Final Fantasy dos três que saíram no Japão a sair nos Estados Unidos com o nome de Final Fantasy 3, justamente porque não tinha saído o Final Fantasy 3, 4 e 5 nos Estados Unidos. É bem confuso, sabe? Então, mas foi um baita sucesso, sabe? Nos Estados Unidos ainda é um baita sucesso, aqui no Brasil foi um baita sucesso. Posso sentar como exemplo assim, o Chrono Trigger. E claro que o Chrono Trigger ele tá tipo assim no santo graal, sabe? Ele já foi um dos últimos jogos a ser feito pro Super Nintendo, então ele já era feito para ser assim um grande sucesso, sabe? Foi um super projeto chamado várias pessoas que tinham feito outros jogos de sucesso, mas ainda assim é só para exemplificar que vários dos poucos RPGs que chegaram ao Ocidente fizeram sucesso. Então eu realmente acho que vários desses outros que não foram traduzidos teriam feito sucesso também, sabe? Só que o ponto é que hoje em dia eles foram traduzidos, sabe? Foram traduzidos por quem? Por fãs, por gente na internet, existem grupos de tradutores, assim como tem pessoas que traduzem animes, entendeu? De graça, disponibilizam para outras pessoas lerem. É o que fez os brasileiros serem fãs de animes, é essa cultura de traduzir de maneira gratuita, digamos assim, sabendo disponibilizar através de sites, ou enfim, de links e torrents, esse tipo de coisa. Então, tem muita gente que faz isso com o jogo do Super Nintendo também, e quando eu fui descobrir isso, que tinha esse processo de localização, e vários jogos, quando eu quero dizer vários, é tipo, sei lá, deve ter 40, 50, 60, sei lá, não sei quantos RPGs já foram traduzidos, e tem alguns outros que tu se esbarra que ainda não foram traduzidos, sabe? E que talvez nunca sejam, né? Justamente porque são processos, enfim, de gente apaixonada que arruma uma maneira de financiar um projeto, ou faz isso daí simplesmente no tempo livre, sabe? Então... é um negócio que eu tenho feito assim nos últimos anos, sabe? Conheço alguns desses jogos, os que me chamam mais atenção, eu resolvo jogar. Aí tu vai dizer, Renan, mas tu não tinha dito que ia falar de reset no mundo? Então, mas é só pra... depois de ter falado tudo isso, eu vou comentar alguns, tipo, muito assim, brevemente, sabe? Histórias de alguns RPGs que eu andei conhecendo, virando nos últimos meses, especificamente, sabe? Porque eu comecei a identificar, assim, uma certa... tipo... uma consistência nesse padrão que era um dos que pra mim passava meio que batido, sabe? Ou pelo menos eu acho que passava meio que batido. Tipo, alguns dos clichês, alguns dos estereótipos dos RPG sempre foram, assim, muito notáveis, sabe? Até pra mim, enquanto criança, não demorou muito enquanto eu jogava cada vez mais RPG, não demorava muito pra eu ver vários, assim... sabe, padrões. Em primeiro lugar, sei lá, tem várias aquelas coisas assim, de um governo ou um reino corrupto, sabe? De gente dentro desse próprio governo que percebe que ele é errado e resolve se levantar contra ele, se torna um traidor.
E a própria jornada do herói, sabe? O protagonista, ou órfão, ou sem memória, que ele tem que descobrir o passado, entendeu? E ele vai fazendo aliados por esse caminho. Essas coisas assim, eu identifiquei com mais facilidade quando eu ainda era criança, adolescente, sabe? Só que daí agora, hoje em dia, pegando como... Eu vou dar como exemplo, assim, 4 jogos, e não que necessariamente eles tenham tudo a ver um com o outro, mas eu vou expressar o que eu acho que bate ali, sabe? Eu não sei se um deles, na verdade, eu vou falar, porque tem um deles que eu acho que eu posso falar mais a respeito e eu não quero me aprofundar assim, né? Mas um dos RPGs que eu vi recentemente, o nome dele original eu nem sei completo. Eu sei que é Ancient Magic Bazoo, e depois tem mais um nome e 2 palavras japonesas que eu não me lembro, sabe? E enquanto o jogo nem é um jogo que eu gostei, na verdade, se eu não achei um jogo bom, provavelmente eu não vou revisitar, sabe? Eu não acho que ele tenha nenhuma característica dele que faça ele superar outros RPGs que eu conheci, sabe? Mas no final dos contos, por não ser uma partida assim, uma jornada tão longa, eu acabei indo até o final. E a parte da história foi a mais interessante, assim, porque apesar de não ter nada necessariamente novo, algumas dessas ideias que eu falei aqui de um reset no mundo são bem escancaradas ali, e hoje em dia, eu estando mais velho, já tendo conhecido, tipo, aquela teoria da grande tartaruga que eu falei alguns programas atrás, eu fico assim, engraçado como essa ideia tá no imaginário popular, sabe? Tipo, pode ser que todo mundo tenha simplesmente se inspirado um do outro, tirado da mesma fonte, mas eu acho que não, porque esses jogos, assim, eu simplesmente acho que as ideias coincidiam, sabe? Não que nenhum desses jogos tenha inspiração um no outro, claro, só que honestamente eu acho que é simplesmente assim uma ideia recorrente, sabe? Talvez depois do final eu briso de por que as pessoas podem imaginar ou acreditar que existe assim uma história desconhecida ou um passado da civilização que tinha aqui e foi deixado para trás, sabe? Porque nesse jogo de Ancient Magic Bazoo, a moral é que o teu protagonista, o personagem que tu começa o jogo, ele é um filho de um mago, sabe? O pai dele na história é um personagem que ele era um mago, feiticeiro, um bruxo, e o teu jovem, ele quer seguir os passos do pai dele. E ao longo do jogo tu passa por todas as etapas, sabe? Tu começa como alguém que não é mago, tu vira um aprendiz de feiticeiro, e depois tu vai vir um mago júnior, um mago sênior, um grande mago, e no final, no último momento do jogo, tu virou um mago rei lá do teu império, assim, do teu reino, todo esse processo padrão que tu espera de um jogo de RPG, sabe? Então, o teu protagonista é especificamente o feiticeiro da narrativa. Ele tem, assim, um aliado que é um espadachim, sabe? Um guerreiro, o primo dele na história, que é o guerreiro que protege ele e tudo mais. E tu vai contando algumas outras personagens variadas, tipo assim, uma raça de homem-lobo, uma tribo de pessoas bárbaras que não usam magia, outros que são padres, sabe, ciganos, eles vão chamando assim vários tipos assim de raça, tem elfos também na história, é um mundo que tem magia especificamente. E esse nome Ancient Magic, a gente tem magia ancestral, sabe? Tem uns símbolos de magia, tem livros assim, não só livros, mas também scrolls, sabe? Pergaminhos, é bem presente essa ideia de magia, e tem umas joias, umas pedras chamadas de Bazoo, que é outra coisa comum nesses jogos de RPG, sabe? Que é artefatos mágicos de grande importância e grande poder que os vilões querem e os heróis têm que impedir que os vilões tenham acesso. E essas pedras Bazoo, no final da grande revelação do jogo, tu descobre que foram elas, tipo, que trouxeram a magia pro mundo, entendeu? E eu não sei honestamente se elas são demoníacas ou vieram do espaço, eu não sei se teve alguma explicação bem clara de onde que veio essas pedras, mas são essas pedras, foi o ser humano conhecer essas joias chamadas Bazoo, que faz com que a magia existisse em primeiro lugar, sabe? E daí, no último momento, e também tem uma subplot rolando em toda essa história, que é de uma raça específica que eles chamam assim de Veranid, sabe? Que basicamente são pessoas que vivem embaixo da terra, sabe? Eles têm algumas distinções com relação aos seres humanos, não muitas, mas eles vivem embaixo da terra, e a história inteira tu enfrenta eles como se eles fossem os vilões, e lá no finalzinho, no último arco, assim e tal, tu descobre daí que, tipo, a versão da história desses Veranid, que há muito tempo atrás eles não viviam no subsolo, só que, pra deixar bem claro também, no momento que o jogo tá se passando, essa raça já tá em extinção, digamos assim, sabe? Então, eles já são conhecidos como uma raça que está em extinção vivendo no subsolo e como uma espécie ruim, eles têm pacto com demônios, eles cultuam uma deusa das trevas, tem toda essa historinha toda e tal. E no final, daí, então, tu descobre que em algum momento eles viveram na superfície, eles eram, tipo assim, os usuários originais de magia, sabe? Os primeiros que aprenderam a usar as joias de Bazoo, e depois eles foram, sabe, usurpados desse poder pelos seres humanos, foram expulsos para o subsolo, teve uma grande guerra. Então tu entende que para os Veranid, eles nunca
fizeram nada de errado, agora eles estão só querendo se vingar do que foi feito de errado lá atrás, sabe? E quando eu digo lá atrás é que na história do jogo, essa grande batalha aconteceu, tipo assim, há 1000 anos atrás, sabe? É um bagulho realmente doido. E daí, então, a parte final do jogo, tu destrói essa joia de Bazu, entendeu? Que daí ela tira a magia do mundo, entendeu? E é isso que eu tô falando, que é a parte mais assim do passado escondido, sabe? Porque, tipo, essa história dos Veranid já era uma coisa assim, meio que uma ideia de que, tipo, pra te pensar, assim, imagina, histórias que foram contadas, é facilmente fazer analogias para a vida real, sabe? É muito fácil tu trazer esse tipo de, quem sabe, algum povo que entrou para a história conhecido como vilão, como errado. Basicamente, eles não foram, eles foram os que foram injustiçados, eles foram os que foram perseguidos, e agora a gente só pode falar mal deles, porque o que vai sobrar deles é a extinção, sabe? Claro que eu tô fazendo um raciocínio simplista, que não é o que eu particularmente tenho sobre nenhum povo que tem por aí, mas né, para explicar como isso se ajusta ao que eu tava falando no esquema maior, sabe? Só que daí, então, quando tu destrói essa joia de Bazu, literalmente mostra assim no jogo, os magos não conseguem mais fazer magia, os livros que tinham palavras mágicas ficam em branco, sabe? Os pergaminhos mágicos desaparecem, as raças mágicas desaparecem, os elfos, todos eles eram mágicos, por isso que eles viviam 200, 300 anos, que é outro tema recorrente, sabe? Acho que foi o Tolkien que criou, não sei se foi o Tolkien que criou elfo dessa maneira que a gente compreende, mas até lá no Japão, essa ideia de elfo como um ser usuário de magia que pode viver séculos ainda assim é famosa, sabe? Então, os elfos morrem, os homens-lobo morrem, sabe? Tudo que tinha de magia naquele mundo desaparece e agora é como se daquele ponto em diante que deu o final do jogo, sabe? É um final do meio que... Por isso que eu falei que a história foi a parte que eu mais gostei, porque é um final não necessariamente todo positivo, sabe? Quando tu quebra aquela joia, rola um monte de bosta. Tipo assim, o teu personagem que era um mago deixa de ser mago, alguns dos teus aliados que eram elfos e homens-lobo morrem, sabe? Literalmente desaparecem, porque é o que tem. E basicamente o que tu entende é que depois daquele jogo ali vai vir a nossa história que a gente conhece, digamos assim, sabe? É que... Então, por isso que reforça essa ideia de reset no mundo, essa ideia de que talvez o mundo tenha, a civilização, a história do planeta Terra seja muito mais antiga do que a gente compreende e já tenha acontecido aqui nesse planeta coisas que nós hoje em dia assumimos ser impossíveis, sabe? Coisas que a gente pensa assim, bem, não tem como ter magia, não tem como ter homem-lobo, não tem como ter elfo, só que esse tipo de jogo conta esse tipo de história, dizendo assim, rolou há muito tempo atrás, não tem mais. E é claro que é só um jogo, é só uma história de ficção, tá ligado? Mas essa é uma visão, uma forma de enxergar como as coisas poderiam ter acontecido. Não de uma forma assim, realmente aconteceu, mas só pra jogar essa hipótese, sabe? Que é uma hipótese que eu acho interessante, essa ideia de que, enfim, teria coisas mais do que a gente é capaz de comprovar no dia de hoje, sabe? Que existia uma civilização com técnicas e com práticas e talvez, né, outras raças andando aqui pelo planeta Terra e a gente nunca simplesmente não temos como provar e talvez nunca tenhamos como provar, sabe? Talvez isso sempre vai ficar simplesmente no nosso imaginário. E agora, um jogo que eu ainda não concluí, mas eu tô bem perto do final, pelo que eu tô conseguindo entender da história, é um jogo que também eu não me lembro o nome dele original, porque são termos japoneses e eu não sou nada bom pro idioma nipônico, mas a tradução do nome dele seria Glory of Heracles, sabe? Glory of Heracles quer dizer glória de Hércules, sabe? Que Heracles é o nome mais, assim, menos latinizado, eu acho, do Hércules, sabe? Acho que no grego era mais assim, que ele, mais perto de Heracles que ele era chamado do que Hércules, né? E é o terceiro jogo de uma série, entendeu? Então saiu duas versões desse RPG no NES, né? No Nintendinho de 8 bits, e depois saiu o 3 e o 4 no Super Nintendo. E eu não sei se algum deles veio pro ocidente, sabe? Os dois do Super Nintendo não vieram, eles são são exclusivos do Japão, mas eles também possuem patch em inglês, também foram traduzidos, sabe? E esse é um jogo que se passa ali no contexto grego, sabe? Tem tudo, tipo, em vez de passar num mundo fictício, ele se passa no mundo fictício, claro, uma versão alternativa da nossa realidade, tem monstros, é um RPG normal, só que toda naquela ambientação da Grécia Antiga, sabe? É como se fosse Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Que a gente cresce vendo... Tipo, a gente cresce não, mas, né? Uma geração de pessoas cresceu assistindo Cavaleiros do Zodíaco e ficava assim, por que tem um monte de japonês dando na Grécia? Ou nem tinham se perguntado nada disso, mas, né? Esse tipo de coisa que eles fazem. Só que, pelo menos, ali no jogo, o nome dos personagens não são necessariamente nomes japoneses, sabe? Mas, enfim, não deixa de ter sido um jogo programado pro japonês. E em questão, assim, ele é um bem antigo, se não me engano, é de 92, sabe? Tipo, pro
pra vida do Super Nintendo é um jogo bem antigo, digamos assim, sabe? Não bem antigo, mas tá mais na fase, é um dos jogos da primeira fase, assim, dos jogos do Super Nintendo, digamos assim. Então ele é ainda mais, assim, o termo que eu posso dar assim, é arcaico, sabe? Mas ainda tá me divertindo mais do que esse outro que eu mencionei antes, sabe? Eu gostei mais da trilha sonora dele, eu gostei até mais, assim, do roteiro, tipo, não sei se assim, do roteiro, no sentido, assim, a história do jogo é bem legal mesmo, sabe? Só que ela também é muito chata em alguns pontos, é muito enrolada. Esse jogo aqui, esse daí que eu tô falando da Glória do Hércules aí, ele flui de uma maneira, assim, ele me entretém mais, sabe? Os acontecimentos ali por ser algo assim, mesmo sendo a mitologia grega, ela não tá tão mal representada, na minha opinião, sabe? Eu acho que várias das figuras gregas famosas já foram encontradas, vários que eu nem... Tipo, nem todos eles apareceram de uma maneira muito interessante, mas tem deuses, os deuses na história, sabe? Tem alguns dos clichês que tu espera ver nesse tipo de história, tipo assim, Zeus tá meio que puto com a humanidade, acabou de passar por um momento aí no jogo que rola uma enchente, sabe? Tem um lugar definido como a terra sagrada que tu encontra lá, e esse lugar é o único lugar do mundo que não sofreu a enchente, então a gente já começa a fazer umas ligações até mesmo assim com a Bíblia, sabe? Não que não existia, não que não tenha existido uma enchente famosa nos mitos gregos, existe, sabe? Aí tem outras figuras, tipo assim, agora tá buscando por Prometeus e Atlas, que são as duas pessoas mais, os dois figuras, tipo, o Prometeus na verdade é um titã, né? O Atlas eu acho que ele é um deus mesmo, mas são as duas divindades do panteão grego mais ligadas à raça humana de verdade, sabe? Assim como eu já falei isso aqui em alguns programas meus assim, da mitologia, Zeus nunca foi o pai da espécie humana, ele é o deus do Olimpo, tá ligado? Ele é o rei dos deuses, mas ele, de modo geral, ele nunca foi representado como o ser equivalente ao nosso progenitor, sabe? Ao nosso deus, ao nosso criador. Tanto é que nesse jogo aqui até agora ele só tá sendo um grande pau no cu, sabe? Um grande filho da puta. Ele não... Tipo, todas as poucas vezes que tu escuta ele falando, ele tá brabo com a raça humana e tudo mais. E ainda assim, eu não sei qual vai ser a grande final da história, sabe? Eu não sei quem vai ser o grande vilão, quem vai ser, assim... Os deuses costumam ser os mais famosos, assim, em questão assim, de hierarquia nesses jogos, ou qualquer história que usa a mitologia grega como background, é Zeus, Poseidon e Hades, sabe? E esse jogo tá seguindo essa hierarquia. Eu ainda não encontrei nenhum deles, tipo, cara a cara. Zeus já, mas Zeus só foi grosseiro comigo e falou, vai embora do céu, que eu tava lá no céu pra fazer isso, sabe? Então tem todas essas coisas, tem o Pégaso, tu vai parar no céu, tem também uma subplot de deuses antigos, sabe? Tem um deus chamado Oceanos, que é um deus da mitologia grega mesmo, que ali no jogo ele é dito como mais antigo do que os deuses do Monte Olimpo. Então eu não sei se vai ser também... Esse é o ponto, assim, de... reset, sabe, na humanidade que esse jogo também apresenta, sabe? Porque não sei se eu ainda me lembro que o tópico é sobre isso, mas eu acho que eu vou ter que encerrar esse programa falando sobre isso e começar o próximo também falando sobre isso, porque eu assim tô falando do segundo jogo e o programa está chegando perto da 1 hora de duração, que é onde eu pretendo encerrar, sabe? Mas enfim, aí tu descobre que tem esse deus antigo do mar, o Oceanos, e daí já dá a entender, então quer dizer que nesse jogo vai ter essa subplot, assim, de ter deuses mais antigos que os do Monte Olimpo, que eles são talvez os deuses certos, entre aspas, sabe? E pra completar, assim, todas as cidades que tu encontrava, quer dizer, não digo todas, mas várias das cidades que tu encontra nesse jogo são cidades, assim, inspiradas em cidades reais, sabe? Tu encontra, assim, Atenas, tu encontra Troia, tu chega até na Pérsia, que daí é um lugar especificamente ali que não... Tipo, tem outro rei, ele não cultua os deuses gregos, eles falam, tem uns diálogos assim, bem caricatos, sabe? Os gregos falando mal dos persas, os persas falando mal dos gregos, mas tudo bem, só para simular aquele cenário. Só que daí, no meio dessa história inteira, tem uma outra civilização que ela parece mais avançada tecnologicamente, que daí eu acho que é totalmente, assim, fictício, sabe? Eu não pesquisei o nome dessa civilização, mas como não é nada que eu conheça, foi a primeira coisa, bom, se eu nunca ouvi falar desse povo, provavelmente aqui é uma parte do jogo totalmente, assim, original do criador, sabe? Não tem, né, não tem inspirado em nada, a não ser que também esteja inspirado em teorias estilo Grande Tartária, sabe? Que eu não sei se já existia lá no Japão, se já tinha esse tipo de conversa nas mesas de bar, nas mesas de programação, tá ligado? Mas aí nesse jogo foi a parte que mais assim me pegou de surpresa, sabe? Porque enquanto tava só Grécia, Pérsia, deserto, seres mitológicos, centauros, enfim, essas coisas tudo é tudo coisa que eu espero enxergar num jogo que se passa na Grécia. Só que daí tem essa civilização que agora eu esqueci o nome. Quando eu começar o próximo programa eu vou estar com ele na ponta da língua pra falar pra vocês. Só que tem uma civilização com o nome de T, alguma coisa com T, sabe? Mas não é Tartária. Mas é algum nome assim, Tarrênia, sei lá, sabe? E quando tu vai na cidade dessa gente, em primeiro lugar, eles falam que eles não cultuam os deuses gregos, já tem essa distinção, entendeu? As estátuas dos deuses deles não são humanoides, é tipo assim,
uns cones, sabe? E uns. Enfim, é ali que eles fazem os cultos deles. Inclusive, o rei desse lugar daí, ele tem uma ligação específica com Uranus, que Uranus é uma entidade da mitologia grega e tal. Uranus seria o céu, sabe? O pai de Cronos, entendeu? Mas por algum motivo eles pularam uma geração. Tipo, se tivesse Cronos nesse jogo faria mais sentido, né? Porque Cronos tá mais ligado a Zeus, digamos assim. Agora, o Uranus, até onde eu sei, ele nunca interagiu com os deuses do Olimpo, sabe? Porque ele veio de uma história mais antiga ainda. Mas enfim, então tem Uranus na história desse jogo, e ele tá de colunho, assim, com esse rei desse outro povo que parece mais avançado, entendeu? Tecnologicamente do que os gregos e tudo mais. As cidades deles, tipo, ainda não apareceu nenhuma coisa, tipo uma arma laser, um robô, algo desse nível. Mas se vocês vissem, se vocês soubessem como é a construção, a arquitetura desse povo, vocês vão entender porque que eu tô falando que eles parecem ser mais avançados tecnologicamente. E também tem toda uma outra, a história que une todos, tipo, tu encontra o Hércules nesse jogo, ele é um dos teus personagens que faz parte da tua party, sabe, do teu grupo de heróis, digamos assim, só que o teu personagem mesmo é um mudinho sem nome, sabe, é um daqueles personagens que não fala nada, todo mundo só... O nome que ele tem é o nome que tu deu pra ele no começo do jogo, então qualquer nome que tu quiser dar pra ele, sabe, e além disso tu encontra daí outros 3 personagens que tem a mesma característica que o teu personagem, tipo assim, eles não são mudinhos o nome, mas eles são imortais, tá ligado? Então, no teu grupo são tudo pessoas imortais. É o Hércules, que é o único que é especificamente um deus. Na história, ele é um deus que veio pra Terra contra a vontade de Zeus, e daí ele tá nerfado, digamos assim, sabe? Zeus diminuiu os poderes dele, mas ele ainda é imortal, ele ainda é um semideus, digamos assim, sabe? Ele tá ali pra te ajudar, ele não tá do lado da raça humana, digamos assim. Agora, os teus outros 3 aliados é um cara chamado Reion, uma mulher chamada Steia, e um terceiro personagem que também, tipo, que ele é o último a aparecer e ele também não tinha nome e é tu que batiza ele. Mas ele fala, ele não é mudinho que nem teu protagonista. Só que, enfim, toda essa gentalha daí é imortal e sem memória. E só um deles, na parte que eu tô, pelo menos, só um deles recupera a memória, que é a mulher. A Steia, ela descobriu o passado dela, que ela era uma sacerdotisa de Oceanos, que é o deus mais antigo do que os deuses do panteão grego, sabe? E daí... Quem deu a imortalidade pra vocês já sabe que foi o Prometeus, porque chegou a encontrar Prometeus, ele conversa contigo, ele fala, eu fui castigado por Zeus porque eu dei imortalidade pra vocês, a imortalidade era como posso dizer assim, uma dádiva dos deuses, não era para os seres humanos ter acesso, eu dei pra vocês. Só que ele também não fala por quê, porque ele disse que ele não pode influenciar vocês na jornada, vocês têm que seguir o caminho de vocês, sabe? Então tem essa subplot que vai ser a grande revelação da história, sabe? Por que todo mundo tá sem memória e imortal? Quando eles encontrarem as sombras deles, eles vão recuperar, porque é isso que aconteceu. O Hércules fala isso, eu acho que eu sei, eu acho que eu já vi pessoas igual vocês, né? Porque ninguém sabe onde é que o Hércules anda. O Hércules já foi até o inferno, já foi até o céu, e pelo que tu entende, ele tá falando literalmente, sabe? E ele, eu já via pessoas iguais a vocês. Ele foi atrás das sombras de vocês para vocês recuperar as memórias e tal, só que quando chegou esse momento é quando vem a grande enchente e vocês se perdem do Hércules e não conseguiram recuperar a memória. Só que eu tô imaginando, minha teoria daí, quem sabe, eu não vou ter virado o jogo antes de gravar o próximo programa, provavelmente, eu acho, não tenho certeza. Mas, né, a minha teoria é de que esses personagens da Imortais, eles vão ser tipo assim, outra coisa que se liga nessa minha teoria assim de reset do mundo, sabe, é que eles vão ser, digamos, os seres humanos que vão ser os líderes da raça humana, sabe? Porque todos eles sobreviveram a essa enchente. Ali, quando tu fala com os poucos sobreviventes que estavam na Terra Sagrada de Eus, eles falam assim de, agora fudeu, tá ligado? O mundo inteiro foi alagado, a gente não vai conseguir resetar. Então, na parte que eu tô ainda, é isso que tá acontecendo, sabe? O mundo foi pro saco, entre aspas, assim, e... Só que todos os personagens imortais estão vivos porque eles são imortais, sabe? Então eu imagino que vai rolar mais algumas tretas e no final do jogo vão falar assim, olha, fulano viveram para sempre, ou pelo menos viveram durante séculos, milênios, e guiaram a humanidade para ter os avanços, entendeu? Porque eu acredito que, sei lá, é o que faz sentido, entendeu? Dentro dessa teoria de... não existem muitos jogos que tu tem essa plot de tu ser imortal, sabe? Esse jogo daí especificamente tá falando desde o começo do jogo, olha só, vocês são tudo sem memória, vocês são tudo imortal, sabe? Por que são eles especificamente, a gente ainda não sabe disso, mas né, é o que eu tô vislumbrando, sabe? Então, eu vou deixar já engatilhado o próximo programa que vai ser sobre esse mesmo tema, sabe? De resets da humanidade, de coisas que aconteceram, sabe? É isso que eu tô falando, sabe? É esse cerne que liga os pontos que pode parecer que não tem muita união,
sabe? Naquele primeiro RPG que eu falei, o do Ancient Magic Bazoo, o ponto de ruptura com o nosso passado desconhecido é essa destruição dessa joia mágica, sabe? Essa joia de Bazoo que permitiu o mundo ser mágico, que, né, tu pode imaginar, porra, imagina se o mundo da Terra que a gente conhece hoje em dia já tivesse tido mágica e por causa de eventos que a gente nem sabe que existe, não tem mais, sabe? E a segunda é essa... Nesse segundo jogo, por enquanto, que eu consigo enxergar isso, sabe? É que imagina que antes do que a gente conhece como enchente, que nesse jogo foi mandado para os Zeus, mas vocês podem interpretar como quiser. Antes de acontecer esse processo chamado como enchente, existiam civilizações como a Grécia e a Pérsia, que a gente tem registro, e existia uma outra civilização totalmente diferente, com uma tecnologia diferente, uma arquitetura diferente, sabe? Que é essa outra aí, que eu não estou lembrando o nome agora, e ela também foi varrida da Terra no processo conhecido como dilúvio, e essa daí a gente nem tem registro, sabe? Então, e a outra parte que eu não tenho certeza é essas coisas de que vai ter esses seres humanos, sabe, imortais que vão guiar a humanidade, porque também é outra coisa mitológica que aparece recorrentemente na história da humanidade, sabe? Tanto as tribos nativas das Américas, aqui, sabe, Brasil e América do Norte, as tribos, os povos druidas, sabe, celtas da Europa, as tribos africanas, os povos indígenas da Austrália, entendeu? Tanto os chineses quanto os egípcios, essa ideia de que um ancestral longevo, sabe, ou aquela tábua dos reis da Suméria, sabe, que no passado distante da humanidade tinha esses seres que viviam mais, que sabiam mais, que tinham maiores dons, maiores técnicas, assim, e lideravam os seres humanos, sabe, isso daí é outro mito, sabe, muito antes de existir os jogos de videogame, a espécie humana já estava dizendo o que acontecia, sabe, existiam esses poucos seres que estavam... Sim, que tinham capacidades além do que o ser humano normal tinha e por isso conferir ele a posição de líder, digamos assim, sabe? A gente não tem registro, tipo, a gente não tem provas de que seres humanos tão extraordinários assim viveram, mas registros tem, tá? A gente simplesmente não consegue compreender, né? Então, é isso aí, entendeu? O próximo programa vai começar exatamente através desse ponto aqui. Talvez eu, inclusive, faça referências a coisas que foram faladas nesse programa, mas eu não vou ficar mais atrasando vocês aqui. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.